debates, o planejamento espacial resulta em ações que podem afetar a distribuição, qualidade e uso de uma ampla gama de serviços dos ecossistemas e que são fundamentais para a sua conservação. Por isso, é crucial usar informações sobre serviços ecossistêmicos para apoiar o planejamento. O projeto TIB Regional Local apoiou o tema Integração de Serviços Ecossistêmicos em Políticas Públicas, com foco na gestão territorial e de áreas protegidas, tema da primeira mesa de debates. E, para começar, nós convidamos a senhora Thais Kaisecker, consultora responsável pela elaboração do documento de sistematização sobre o tema, que apresentará uma síntese das aprendizagens e recomendações. Em seguida, nós passaremos à formação da mesa. Alô? Deu certo, Bruno? Deu certo. Então, bom dia para todo mundo. Eu sou Thais. E, como consultora responsável por essa área temática, na verdade, eu estou aqui representando várias iniciativas e vários trabalhos ao longo dos anos. Então, eu estou aqui, na verdade, como uma facilitadora para entender todos esses processos que aconteceram ao longo desses anos. E convidar vocês a refletir um pouco mais sobre a inserção de biodiversidade e serviços ecossistêmicos em políticas públicas voltadas para ordenamento territorial. Então, só para retomar um pouquinho assim, do contexto, né, por que pensar em planejamento territorial, retomando um pouquinho o que a Raquel falou, os ecossistemas provém benefícios para o bem-estar humano. E esses benefícios são traduzidos na medida de serviços ecossistêmicos. Então, eles são a base do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural e a base para o setor produtivo, né? Principalmente no caso do Brasil, que é baseada intimamente ligada a recursos naturais. Então, a alteração do uso do solo, do padrão de uso do solo, somadas os impactos das atividades antrópicas, eles promovem a alteração na provisão e na qualidade desses serviços ecossistêmicos. Então, entender os serviços, mapear esses serviços, inserir eles em processos de planejamento, é uma das estratégias mais eficazes, tanto de promover a manutenção, quanto também de considerar esses processos em setores produtivos e para o bem-estar humano. Então, o objetivo desse trabalho é pensar um pouco, é refletir um pouco sobre esses processos de ordenamento territorial, esses processos de planejamento do território. Então, fazendo só um panorama geral, o ordenamento do território, ele é uma maneira de você pensar e refletir os diversos usos e as diversas estratégias setoriais que aquele governo, que aquela sociedade almeja para aquele território. Ele visa conciliar os objetivos de conservação e o desenvolvimento. Essas ações, elas podem resultar em alterações na provisão desses serviços ecossistêmicos. Então, a consideração do serviço ecossistêmico no processo de planejamento ela é essencial para que você tenha todos os elementos de uma mesa de debate, conciliando elementos produtivos, setores de desenvolvimento, setores relacionados também à provisão de serviços essenciais ao bem-estar humano. Trazendo um pouco esse caso para o Brasil, onde a gente tem grandes extensões de terra e tem uma economia basicamente muito forte relacionada aos recursos naturais, a questão ela se torna bastante estratégica. Isso, ao longo dos anos, vem refletindo uma falta de reconhecer os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade nesses processos de planejamento. Reconhecer significa integrar, significa entender que o serviço ecossistêmico ele faz parte de um uso do território e que os usos estão intimamente ligados também à provisão daquele serviço. Hoje, no Brasil, a gente tem diversos instrumentos de ordenamento territorial e essas experiências refletiram um pouco
esses diversos instrumentos. A gente tem, a nível municipal, tem planos diretores municipais, ordenamentos territoriais locais, os próprios ZE, o zoneamento ecológico e econômico, que tem a nível federal, a nível estadual e a níveis regionais também. As próprias unidades de conservação também são os instrumentos de planejamento de uso do território. Plano de bacia hidrográfica, no caso da Mata Atlântica, tem os planos municipais da Mata Atlântica e também planos municipais de saneamento básico, né? Isso só para citar alguns exemplos. Então, esse trabalho, a gente buscou sistematizar o conhecimento e as lições aprendidas em relação às 7 iniciativas do projeto TIB que visaram repensar o planejamento do território, analisar quais foram os desafios, as oportunidades de implementação na prática e apontar as perspectivas e recomendações futuras. Então, a gente fez essa sistematização através de consultas a relatórios técnicos das iniciativas. Então, como a Raquel apontou, as iniciativas produziram bastantes estudos técnicos, bastantes relatórios. Então, tem uma ampla gama de resultado muito legal para ser avaliado. Também realizamos entrevistas, porque é super importante se avaliar o ponto de vista de quem implementou o projeto, de quem foi parceiro do projeto, de quem estava lá fazendo isso no chão. E também tivemos uma oficina participativa, onde a gente pôde discutir junto e avaliar junto o que o conjunto dessas iniciativas trouxeram, né? Então, só para trazer um panorama geral de quais foram as iniciativas. Então, a nível nacional, teve o zoneamento ecológico e econômico, numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Teve a política relacionada à recuperação de vegetação nativa, do Planaveg. O roteiro de plano de manejo, numa iniciativa em parceria com o ICMBio. E a IPAMB, que é a estratégia de planos nacionais de biodiversidade. E, em escala regional, a gente também trabalhou a nível de Estado, com São Paulo e com o Distrito Federal. E, em escala local, descendo para municípios, Duque de Caxias e para uma unidade de conservação, a APA Fazendinha, no estado do Amapá. Vou trazer aqui os principais resultados por iniciativa. E, na verdade, essas iniciativas elas têm diversos resultados ao longo do processo. Então, não só um resultado final como uma publicação de uma lei, uma publicação de um estudo, mas tem resultados e ganhos ao longo desse processo. Eu acho que vale a pena vocês consultarem os fact sheets e olharem com mais calma. Eu vou trazer aqui só um resumo mesmo, um resumão, para trazer insumos para reflexão. Com relação... tá certo. Com relação à escala nacional, onde a gente pensou onde o TIB, né, pensou em considerar os serviços ecossistêmicos em políticas a nível federal, a gente tem uma abertura importante de diálogo para a discussão e inserção dos serviços no ZE, nas diretrizes para fazer o ZE. Também tem insumos importantes para a discussão de inserção de serviços ecossistêmicos no roteiro de elaboração de planos de manejo federal, que foi publicado recentemente, acho que em janeiro desse ano. Então, foi bem legal, porque o projeto ele acabou entrando num processo de revisão. O ICMBio estava num momento de processo de revisão e o projeto somou essa parceria, abriu o diálogo e, enfim, teve vários resultados interessantes. Com relação à Planaveg, também teve um estudo inicial que provê insumos para as estimativas de déficit e excedente de reserva legal e APP, e também embasou a portaria, embasou várias discussões do plano. A nível regional, teve uma parceria bastante importante com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, em que teve uma abertura grande de diálogo e resolveu descer em escala e fazer esse planejamento para a gestão da bacia do Rio Paraíba do Sul. E também, a nível estadual, temos o ZE, que mais cedo já foi comentado, onde essas ações de capacitação e articulação possibilitaram a incorporação de camada de risco à provisão de serviços ecossistêmicos no ZE do distrito. Em escala local, teve uma parceria bem legal, bem interessante com o governo municipal de Duque de Caxias, que, através do processo de revisão do plano de ordenamento territorial do município, possibilitou um estudo de caso, e, a partir daí, foi desenvolvida uma ferramenta de mapeamento participativo de serviços ecossistêmicos. E,
no caso da APA Fazendinha, na parceria com a Embrapa, subsidiou um estudo de valorização de cadeia produtiva, principalmente ligado à atividade de turismo e extrativismo, produzindo insumos para elaborar o plano de manejo, né? Enfim, teve vários resultados bastante expressivos de empoderamento da comunidade, coisas que a Ana pode falar um pouquinho mais com detalhes depois. Com relação à política transversal, o apoio da IPAMB, da Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade, o projeto TIB ele teve apoio desde o início, em vários processos, em vários momentos da elaboração da IPAMB, mas foi no final, na estratégia de comunicação, que encontrou, acho que, um nicho mais forte, trazendo um plano de comunicação, guia sobre iniciativas nacionais e internacionais aos serviços ecossistêmicos. E o próprio apoio à Plataforma Brasileira de Biodiversidade também vem dessa parceria junto com o pessoal da IPAMB, que toca a IPAMB no MMA. Então, vou trazer um resumo de lições aprendidas, e isso é meio que uma compilação de tudo que foi discutido, e cada iniciativa, na verdade, tem um pouco de lição aprendida mais individual e que a gente pode discutir um pouquinho mais detalhes depois. Os processos de planejamento e de gestão territorial, eles necessariamente dependem de um diálogo mais qualificado entre os diferentes setores para gerar um impacto relevante. Então, é importante que esses diferentes setores entendam os processos de serviços ecossistêmicos e como que aqueles serviços afetam o seu setor produtivo, afetam a geração de água de qualidade, o bem-estar humano, e por isso é essencial que as atividades de capacitação elas sejam frequentes, sejam institucionalizadas e elas abram espaço para um diálogo entre esses diferentes setores e que esse diálogo seja permanente. Então, a implementação dessa abordagem EASY, ela depende de maiores esforços de formalização e de institucionalização. Então, é por isso que teve um grande esforço de que o serviço ecossistêmico seja, de alguma forma, formalizado, considerado, mencionado nas diversas políticas públicas que foram analisadas e que foram pensadas aqui como estudos de caso. E a manutenção e a amplificação dessas iniciativas a longo prazo, ela depende necessariamente de uma articulação política. Então, a gente está falando de projetos, de processos que tiveram bastante adesão do corpo técnico de todos os projetos envolvidos, mas, a partir do momento que você não tem uma adesão política, uma articulação política, o projeto acaba ficando bastante localizado e ele acaba finalizando sem uma aderência política e sem uma possibilidade de permanência a médio e longo prazo. E, de alguma forma, a comunicação ela tem que ser pensada desde o início do projeto e ela não deve ser deixada para o final. Então, ela tem que começar desde o processo de mobilização, do processo de engajamento dos parceiros, e, a partir daí, ela acompanha o projeto até culminar num evento, né, num processo maior de comunicação de resultados, de conceitos e de estratégias. Uma lição aprendida bastante importante é que, de alguma forma, a simultaneidade temporal de discussão nas diferentes escalas governamentais, então, assim, quando municípios, estados e governos federais estão discutindo o mesmo assunto, pensando nas mesmas estratégias, principalmente os governos municipais, eles se beneficiam muito daquele processo. Eles conseguem fazer caminhar nos diversos setores, nos diversos departamentos, as ações e os diálogos relacionados àquele assunto. E uma das lições aprendidas também relacionado mais à estrutura é que a infraestrutura de dados espaciais relacionadas àqueles serviços ecossistêmicos, à biodiversidade, ao recurso natural, ao capital natural, ela é fundamental, ela é a base para se discutir ações e é da onde você tira a concretude para que aquelas ações e para que aquele capital natural seja inserido no processo de planejamento daquele território. Fechando, então, a parte de conclusões e recomendações, reforçando a conclusão do painel brasileiro, né, de biodiversidade,
A questão de biodiversidade e serviços ecossistêmicos são elementos fundamentais para o enfrentamento de crises socioeconômicas e ambientais, e elas precisam estar incorporadas em políticas de desenvolvimento. E aqui a gente está trazendo o caso de políticas de desenvolvimento pensando no planejamento do território. Esses processos que poderiam levar à institucionalização da consideração dos serviços ecossistêmicos em formulação de políticas públicas, elas ainda carecem de passos críticos de incorporação. A gente teve diversas experiências onde a gente tentou sistematizar essa incorporação e teve sucessos e teve falhas nesse processo. Acho que é importante analisar também o que não deu certo. E, de alguma forma, a formalização de leis, de diretrizes, de processos, de planejamento, de planos, ela traz uma segurança institucional e ela cria estratégias para minimizar que flutuações políticas coloquem em risco as iniciativas que já estão em curso e também a renovação, né, de planos, de políticas e de projetos. Como eu falei um pouquinho mais para frente, a capacitação ela é um passo essencial para o nivelamento de conceito e também para a abertura do diálogo sobre o tema. E a articulação entre atores e instituições é bastante importante, principalmente entre os governos municipais, estaduais e federais. E é importante também criar ponte entre o município também com o governo federal. E isso facilita bastante o planejamento que seja feito a nível local, chegar no chão, na ação prática. E o envolvimento do setor produtivo e privado também deve ser feito desde o início. E essas aberturas de diálogos, elas são essenciais para que o setor produtivo também se sinta inserido e se sinta parte desse processo de planejamento, que, em geral, é liderado pela agenda ambiental. E, de alguma forma, há uma grande necessidade de formação de equipes multidisciplinares com conhecimento econômico, jurídico, ambiental, que deem suporte à aplicação desse conhecimento. Então, assim, o projeto, essas várias iniciativas, onde a gente teve vários parceiros com diferentes expertises, com diferentes estruturas, ele possibilitou que a gente tivesse essas diferentes áreas de conhecimento sentadas juntas e dialogando sobre o uso do espaço, considerando biodiversidade e serviço ecossistêmico no processo. E, para finalizar, a questão de desenvolvimento de métodos. As metodologias, os estudos de caso que aqui foram desenvolvidos, eles têm grande potencial de amplificação e de replicação em outros territórios e outras localidades do Brasil, mas necessariamente precisam de prioridade política e de mecanismos de financiamento para que eles tenham perenidade. Para garantir o maior resultado de consideração dos serviços ecossistêmicos em políticas públicas, a integração de políticas de planejamento territorial, de comando e controle de instrumentos econômicos, ela é essencial, e a camada de informação desses serviços ecossistêmicos, ela pode ser a base de discussão e de integração dessa integração. E, de alguma forma, as ferramentas de gestão de informação do território, espaciais, elas são fundamentais para disseminar e harmonizar esse conhecimento sobre os diversos atores envolvidos no processo, né? No planejamento, que esses atores conseguem enxergar os seus processos e os seus produtos e conseguem dialogar na mesma escala, no mesmo nível de conhecimento. Acho que é isso. Tentei ser rápida. Obrigada. Obrigada, Thaís. Thaís, por favor, pode tomar seu lugar à mesa. Convidamos a senhora Mariana Egler, do Departamento de Conservação de Ecossistemas do MMA, para moderar a mesa. E para compor a mesa, a senhora Maria Silvia Rossi, subsecretária do Planejamento Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Senhora Ana Euler, pesquisadora da Embrapa, Amapá. Senhor Márcio Vikchak Vieira da Mota, gerente de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o senhor Bernardo Strasburgo, diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo bem, A gente se reencontra agora.
Querido. Tudo bom? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos. A gente vai ter aqui a primeira mesa de debates dessa manhã. Meu nome é Mariana Egler, eu trabalho pelo Ministério do Meio Ambiente no projeto TIB, junto com a Luana, que não pôde estar aqui hoje, mas eu queria referenciar o trabalho dela, que ela vem acompanhando esse projeto desde o seu início. A gente vai ter uma mesa de debates com os especialistas que apoiaram ou que tiveram diretamente envolvidos nessas iniciativas que a Thaís trouxe hoje pela manhã. Eu tenho aqui na minha mesa, ao meu lado esquerdo, o Márcio Mota, do município de Duque de Caxias, a pesquisadora Ana Euler, da Embrapa do Amapá, ao meu lado, o Bernardo Estrasburgo e a Maria Silvia, que sentou lá na pontinha, mas devia estar... então está jóia. A ordem das nossas apresentações agora de manhã vão ser, primeiro, a professora Ana Euler, depois o técnico Márcio, aí vamos ter o Bernardo e a Maria Silvia. Gente, vocês receberam algumas orientações das expectativas que a gente tem de ouvir vocês aqui hoje. Infelizmente, a gente está com meia hora de atraso, então, vou ser um pouco controladora aqui do tempo. E temos 10 minutos para cada intervenção. E, após as intervenções aqui da mesa, a gente vai abrir para 15 minutos para perguntas da plateia. A gente pede que as perguntas sejam endereçadas aos membros da mesa e que a gente vai ter espaço para 3 perguntas, dependendo do tempo, a gente pode abrir para mais algumas. Vou dar início, então, às falas, começando pela Ana, que veio de Embrapa Amapá, e vai contar um pouco do caso do que foi o trabalho do TIB junto da APA da Fazendinha. Bom, obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bom dia à mesa. Quero começar agradecendo o convite, agradecendo a parceria e o apoio técnico ao longo de todo esse trabalho, e, em especial, no Ministério do Meio Ambiente, a Luana, que não está aqui. Então, por favor, Mariana, você transmita os agradecimentos a ela, né? A GIZ, a Raquel Agra e o Bruno, a Conservação Estratégica, os colegas que estão presentes aqui, Pedro Gasparinetti, a Verena Almeida, e alguns parceiros locais que foram extremamente importantes, do Instituto Cumaú, que representa os moradores da comunidade da APA da Fazendinha, a Secretaria de Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Pesquisas do Amapá, as universidades federal e estadual, e a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Macapá. Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância, né, dessa abordagem EASY como ferramenta realmente de integração do conhecimento, que muito conhecimento está disponível. A gente, para a região amazônica, ainda demanda muito conhecimento, mas já tem muita coisa, né, do conhecimento às pessoas e às instituições, né, integrar isso no processo realmente de tomada de decisão. Então, a nossa primeira pergunta, depois que a gente veio a Brasília, foi capacitado como multiplicador, era se seria possível realmente levar esse assunto tão complexo, a princípio, né, serviços ecossistêmicos, uma palavra um pouco pesada para dialogar com o público, com a sociedade, com os tomadores de decisão, se seria possível discutir isso desde das comunidades locais, né, a gente está trabalhando com comunidades tradicionais amazônicas, ribeirinhas, né, até os tomadores de decisão. E aí eu quero trazer essa resposta para vocês. Sim, é possível, essa ferramenta ela funciona, né, e foi uma grata experiência a gente poder ter tido algumas rodadas de capacitação, de diálogo com esses diversos atores da sociedade amapaense, principalmente ali concentrados na capital. Então, a primeira resposta, o primeiro resultado é a ferramenta EasyTIB, né, a abordagem funciona. E a gente tem resultados tangíveis, né? Eu diria que os mais concretos são a sensibilização dos atores locais, né, técnicos e pessoas da comunidade, como você mencionou, para esse tema, né? A gente hoje tem, ainda que
pouca, mas tem capacidade local, né, instalada dentro do corpo técnico do governo, das universidades, de institutos de pesquisa. No âmbito da comunidade, eu diria que a gente deixou, né, uma semente, não dá para dizer que eles podem ser multiplicadores da ferramenta, mas eles estão sensibilizados e com a consciência de que os serviços ecossistêmicos estão diretamente relacionados à economia e à qualidade de vida e ao bem-estar local, que não é uma coisa que está lá nas áreas protegidas, e, enfim, o Amapá é um estado privilegiado nesse sentido, né? 73% do estado destinado para as áreas protegidas, então muitas pessoas pensam, tomadores de decisão e na própria sociedade, isso ainda é um discurso vigente, de que a gente já fez o suficiente. A gente já fez o suficiente, a gente tem biodiversidade em abundância, a gente tem serviços ecossistêmicos em abundância, só que a gente tem 80%, 90% da sociedade concentrada nas capitais, e é ali onde a gente tem que disseminar, levar essa informação e trazer a ferramenta para integrar a sociedade a esse planejamento do desenvolvimento, olhando para os serviços ecossistêmicos realmente como um ativo importante para esse desenvolvimento local. E eu diria, no caso da APA da Fazendinha, em duas cadeias produtivas principais, a do açaí, né, o açaí é um dos principais vetores da economia do Estado, né, o principal produto da agricultura familiar, especificamente para essa unidade de conservação, o ecoturismo, né? Eu acho que o exercício de priorização, né, dos serviços mais relevantes e dos investimentos estratégicos para o desenvolvimento local foi fundamental, por exemplo, no nosso caso da Embrapa, de influenciar a nossa instituição, né, na nossa agenda de pesquisa, porque os resultados mostram muito claramente que a agenda de pesquisa ela tem que estar vinculada a essa agenda mais política de construção do desenvolvimento local, e o projeto se desdobrou, então, num segundo resultado, que foi uma parceria, né, uma emenda parlamentar que foi captada para exatamente se trabalhar o escalonamento, né, desse trabalho, saindo, de uma unidade de conservação que está na foz de uma bacia hidrográfica que abriga aí quase 60% da população de Macapá. Quem está no microfone podia, minha voz é potente, se potencializar muito, extrapola, para pensar realmente na gestão dessa microbacia hidrográfica, pensar na formação de um conselho gestor para essa bacia e realmente em se priorizar os serviços ecossistêmicos da bacia no desenvolvimento do planejamento do desenvolvimento local de duas prefeituras, Macapá e Santana, que comportam aí 70% da população do estado, né? Mas a gente tem grandes desafios ainda para dar continuidade a essa agenda. Então, a pergunta é a seguinte, como influenciar, então, os tomadores de decisão? E aí a resposta o arranjo institucional da iniciativa, ele é muito importante, né? Juntar o governo federal, a cooperação técnica, aos governos locais, ele é essencial. A gente tem um grande dilema a ser enfrentado, que é a alta rotatividade dos gestores, né? Como é que você influencia gestores se, às vezes, no mandato de 4 anos, você tem, em média, de 2 a 3 mudanças em termos de secretariado, principalmente na área ambiental, que foi o que a gente viveu aí nos últimos 10 anos. Você pega tanto o governo do Estado quanto as prefeituras municipais, você tem uma rotatividade muito grande. Então, na verdade, você tem que chegar no gestor maior mesmo, isso tem que estar no nível do governador ou do prefeito. E aí, eu gostaria de dizer que da necessidade da gente avançar nessa agenda de sensibilização dos gestores e da própria sociedade, né, que é, no final de contas, quem toma a decisão para influenciar esses gestores. Acabou já? Não, 5 minutos. Ah, tá. E aí, a minha sugestão é de uma nova rodada de apresentação desses resultados, né, dos resultados dessas iniciativas, nos locais onde foram desenvolvidos esses casos, essencial. E, especificamente, no Amapá, a gente tem uma janela de oportunidade agora, porque a gente está, nesse momento, na discussão do zoneamento econômico-ecológico na escala 1 para 250 mil, né? Então, a gente tem que está sendo coordenado pela Embrapa, junto com
com o governo estadual, né? Então, a gente tem uma oportunidade de escalonar ainda mais, sair da bacia hidrográfica e, quem sabe, influenciar esse zoneamento. A gente está aberto, tem uma comissão do zoneamento que já foi formada e a gente vai tentar levar, então, como a Embrapa, que já está sensibilizada, que já foi influenciada, que já vocês deixaram, né? A iniciativa deixou um pouquinho desse capital lá e a gente vai tentar internalizar isso, mas aí eu acho que a parceria com o governo federal ela é essencial nesse processo de sensibilização, né? Eu acho que uma mensagem final a ser multiplicada é que, de novo, né, os serviços ecossistêmicos, e aí talvez pensar num novo nome mais charmoso para ele, né, mais fácil e palatável para a sociedade, ele tem um impacto direto, sim, na agenda econômica, e por isso a necessidade de integrar, né, ao desenvolvimento local, mesmo, novamente, em regiões como a Amazônia, que tem uma abundância desses serviços, mas ainda assim é importante discutir isso, principalmente, eu acho, na agenda urbana, né, nos planos diretores das cidades, nas agendas de construção, que a gente tem o nosso Conselho de Recursos Hídricos, ele é muito recente, o primeiro comitê de bacias foi formado esse ano, do Estado, né, para uma bacia que necessitou, por causa da questão do impacto das hidrelétricas, mas, enfim, a necessidade de se trabalhar isso em outras bacias hidrográficas e, principalmente, onde está a maior concentração da população, né? E uma lição também, que já foi colocada por você, Thaís, que é a necessidade de comunicar esses resultados, né? Comunicar esses resultados, fortalecer essa rede que está aqui, que a gente sabe que é muito mais ampla, né? Para realmente conciliar os esforços e ampliar os espaços e as oportunidades de capacitação e de diálogo para que a gente, com pouco recurso, que a gente sabe que é a realidade, né, do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, mas realmente conseguir dar continuidade a essa agenda que é tão importante. Fizemos a sensibilização, a gente começa a ter, então, capacidade local, que é uma coisa importante, dar escala a essa capacidade local, mas a gente tem que agora realmente trabalhar em rede para dar continuidade a esse trabalho. Eu fiquei muito feliz do representante do Ministério dizer que é como um filho que agora está aí, tem que voar, mas que o Ministério vai continuar dando apoio, seja o apoio político, seja o apoio financeiro no que for necessário, e eu espero que a cooperação alemã possa continuar, mesmo que pontualmente, como faz, e faz muito bem, diga-se de passagem, né, dar apoios pontuais às iniciativas, mas apoios pontuais que são estratégicos e que nos ajudam a alavancar iniciativas, que nos ajudam, muitas vezes, a fazer esse processo que, de tempos em tempos, a gente tem que fazer de animação de atores locais, de colocar todo mundo no mesmo espaço, na mesma mesa, para voltar a essa discussão que é tão importante. Bem, eu acho que era isso, como mensagem que eu queria deixar aqui. Novamente, agradecer a todos os colegas que fizeram parte dessa iniciativa e dizer que eu li os demais casos e que eu fico muito feliz com esses resultados e que a gente possa agora, digamos, da nossa iniciativa local, de uma APA, né, agora se integrar e aprender mais com outras iniciativas que trabalharam no âmbito de bacia hidrográfica, no âmbito de zoneamento e de outras políticas, e que a gente agora tem a Embrapa, colegas nossos da Embrapa, na Secretaria de Meio Ambiente e na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, que a gente espera que a gente possa dar continuidade, influenciar os governos locais, levando essa mensagem para o planejamento do desenvolvimento e das políticas. Obrigada. E será que eu ganho? Está funcionando aqui? Está. É só eu adoro dar essas pílulas no meio do evento. A equipe da GIZ, junto com a Thaís Schneider, fez um esforço tremendo de fazer um bom registro das atividades e dos impactos desenvolvidos nesse projeto. São os casos das lições aprendidas. São documentos breves, de 3 a 5 páginas, que estão muito bem escritos e ilustrados e contam de maneira muito delicada e
e assim, interessante a história de cada um desses casos. Vale a pena, enquanto experiência de registro e comunicação de informações e de atividades e de abrangência dos impactos das atividades e das iniciativas apoiadas. Estão todas no site do Ministério, eu recomendo dar uma olhadinha quando estiver assim, sem fazer nada. Paralelamente, eu queria aproveitar, então, para chamar o Márcio Visa, que vou fazer uma correção aqui, acabei de saber que ele está como diretor de planejamento urbano em Duque de Caxias, o que nos alegra, porque ele é um parceiro antigo do projeto, e ele vai falar, então, um pouco do caso do que aconteceu com a experiência de apoio ao zoneamento territorial com consideração de serviços ecossistêmicos em Duque de Caxias. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer, eu sempre aproveito o momento para agradecer, porque a gente que é do município, a gente se sente muito isolado, né? Geralmente a gente está isolado, não só se sente, como a gente fica isolado. Então, a GIZ e o Ministério do Meio Ambiente, quando se aproximaram de nós, entraram no nosso município, eles trouxeram muita capacitação e abriram os olhos da gente para muita coisa que a gente não percebia. Eu queria dar bom dia para a Raquel também, que não tinha falado com ela ainda. E é muito engraçado, porque, assim, vou fazer um breve histórico de tudo. Assim, quando a gente foi convidado a participar, na verdade, eu era da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo. E a Secretaria de Meio Ambiente não podia comparecer e nos perguntou se a gente poderia participar, né? E, na época, estava eu e o Antônio, que é um geógrafo que está aqui na plateia também, que trabalhava junto comigo na época. E ele, como especialista na área de climatologia, ele se interessou e a gente achou que podia ser uma coisa interessante, apesar de que, na época, a gente separava ainda na cabeça o meio ambiente e todo o resto. Isso, desculpa, não é uma coisa que eu tenha feito de propósito na minha vida, mas é uma coisa que eu queria até falar dessa maneira, para mostrar que esse é um grande empecilho que a gente tem no dia a dia, quando vai falar sobre meio ambiente, é a separação do meio ambiente das outras secretarias, né? Da matéria meio ambiente também, que não é, ela permeia tudo, mas, ao mesmo tempo, ela não é apropriada pelas outras inteligências, digamos assim. Então, nesse primeiro momento, a gente foi convidado e a gente começou a participar, e aí eu estou ali sentado, estava ali sentado ouvindo todo mundo antes, minha cabeça está fervilhando, então não sei nem se eu vou conseguir botar tudo em ordem, porque primeiro passa um filme, né? Porque foi realmente extremamente rica a experiência, a gente aprendeu muito. E vou agradecer, né, a Raquel, a Mariana, em nome delas, assim, para todo mundo, para o Martin, para a Manuela, para o Rodrigo, para todo mundo, porque a gente realmente se sentiu muito acolhido e a gente realmente se sente capacitado. Eu estava vindo para cá pensando assim, caraca, acabou. Aí eu pensei assim, não, mas eu não me sinto órfão, porque é uma coisa, quando acaba, você se sente órfão. E eu achei muito legal, eu não me senti órfão, porque a gente realmente entendeu a importância, a gente abraçou a causa. E é muito bacana. Agora, vamos às dificuldades, né? Quer dizer, a metodologia toda utilizada foi muito bacana, as experiências que a gente teve também foram fenomenais. Tem coisas que acontecem na prefeitura que só acontece quando alguém de fora vem e chega. Então, fala que, vamos fazer. Então, no caso, foi graças à GIZ e ao Ministério que isso aconteceu. Se não tivesse vindo por essa via, provavelmente não teria acontecido nada. E, quando acontece isso, é muito legal também, porque as secretarias são obrigadas a conversar entre si. Porque, naturalmente, no dia a dia, quem é da administração pública, municipal, imagino que das outras esferas também, mas, assim, no município a gente se sente, como eu disse primeiramente, muito isolado, e a gente não tem tempo também, porque a gente é muito sobrecarregado, as equipes são minúsculas, e a gente continua sempre focado nos temas que a gente tem que tratar, que, teoricamente, é a atribuição de cada secretaria, e acaba não conseguindo fazer essa transversalidade, né? Então, esse foi o primeiro momento, já foi o grande presente que o projeto deu para a gente, que foi justamente conversar entre os seus pares, né? E aí a gente começa a trabalhar, tudo mais, blá, blá, blá. Aí a gente começa a perceber a dificuldade, por exemplo, de alguns atores não entram na conversa, por exemplo, os empresários, no nosso caso, do município, não participaram muito, né? A população participou, só que a população, a gente tem aquele problema da população, é como se tivesse uma barreira, eu vejo assim, né? Existe uma barreira entre a população e a gente da administração, e essa barreira, às vezes, são representantes locais que, às vezes, não passam para a população. A ponte é muito frágil entre a administração pública e a população, né? E aí, até pegando um gancho no que o Rodrigo falou agora há pouco, ele falou da importância da comunicação, e eu estava pensando como é importante a comunicação, né? A gente tem uma Secretaria de Comunicação e ela
tem que participar desse projeto, da questão dos serviços ecossistêmicos. E aí, isso é uma coisa nova, a gente não tinha pensado nisso, mas depois que o Rodrigo falou, eu estou pensando em fazer, junto com os outros projetos que a gente está fazendo, que eu vou falar daqui a pouco, fazer uma campanha municipal em relação aos ecossistemas e também aos serviços ecossistêmicos, porque, na verdade, eu, como arquiteto urbanista, eu nunca tinha ouvido falar em serviço ecossistêmico. Então, para mim, assim, foi tudo muito novo. Então, eu que estou dentro da academia, não conhecia, tudo bem, talvez por uma falha na minha busca, não sei. Mas imagina a população, serviços ecossistêmicos. Mal o ecossistema, a população entende, imagina esse termo, né? Então, a gente vai pensar em voltar e tentar fazer uma campanha com isso. Por quê? A gente já identifica como urbanista no nosso município. O nosso município é um município que ele é muito estigmatizado, né? Eu, quando era pequeno, eu não sou de Caxias, eu sou do Rio de Janeiro, né? Do lado, claro. E a primeira vez quando eu ia para Caxias, eu não ia para Caxias, eu passava por Caxias para chegar a Petrópolis. E a minha ideia do espaço do município era muito pequena, eu não tinha noção do que era Duque de Caxias. Porque quem mora lá, quem mora na região metropolitana, e inclusive os Duque Caxienses, eles não têm noção que toda aquela floresta que você tem quando você sai, pega a rodovia Washington Luiz, que é a ligação Rio, Juiz de Fora, passando por Petrópolis, toda aquela floresta, assim que você sai da parte plana, da Baixada, e você começa a subir, aquilo tudo é Caxias, é Duque de Caxias. E a população não se apropriou dessa riqueza, e a gente tem várias dificuldades. Por que isso não acontece, né? Na verdade, Caxias sempre foi estigmatizada pela violência, antigamente era uma cidade dormitório do Rio de Janeiro, então era um lugar de passagem, tudo isso dificultou, né? Mas, me perdi, foi mal. Essa situação de Duque de Caxias, o fato da população não se apropriar dessas riquezas, é dificultado também pelo fato de a gente ter uma grande área de rebio, uma APA Petrópolis, que você não cria uma integração entre a área verde com a população. Então, assim, de alguma forma tem que ser feita alguma ponte maior do que a que existe hoje. Não é só chegar e falar, desculpa, não sou da área ambiental, isso eu falo de propósito. E não, isso eu falo de propósito porque eu acho um erro eu falar que eu não sou da área ambiental, porque acho que todo mundo tinha que ser da área ambiental. Mas, assim, enfim, eu acho um erro você não poder utilizar de alguma forma aquelas áreas. Então, o que acontece? Duque de Caxias é uma cidade que, historicamente, não tem muita fiscalização. Eu estou há 19 anos na prefeitura. Até 2015, 2014, eu fazia trabalhos burocráticos, que era a demanda que acontecia. A gente não tinha liberdade para fazer outras coisas. De lá para cá, a gente começou a fazer um núcleo de geoprocessamento, um grupo de estudos de planejamento urbano, e está crescendo, mas, assim, a dificuldade é sempre muito grande, né? Então, o que a gente deveria fazer era linkar de uma forma mais amigável e também na base educacional todo o território do município, quer dizer, que as pessoas tivessem uma noção do que é Duque de Caxias. Então, isso é um empecilho que independe da metodologia utilizada no projeto. Então, assim, todos os empecilhos que eu identifico como grandes, graves, quer dizer, a separação do meio ambiente das outras disciplinas, a não apropriação do espaço pela população, a não conversa entre as secretarias, tudo isso independe do projeto que funciona muito bem, mas faz a gente pensar o que a gente pode fazer na administração municipal para resolver tudo isso, né? Então, o nosso objetivo maior no projeto era identificar os serviços ecossistêmicos com a nossa consultora Kim, e foi muito bem trabalhado tudo isso. A gente identificou os serviços ecossistêmicos, qual a importância deles perante a mudança climática, tudo isso a gente realizou. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer um trabalho de base, e a gente está elaborando uma cartilha para ser levada à Secretaria de Educação, para que sejam trabalhadas as questões de território, incluindo os serviços ecossistêmicos, os ecossistemas, com relação ao nosso objetivo principal, que era incluir os serviços ecossistêmicos na revisão do plano diretor. A gente incluiu no termo de referência. Esse termo de referência já está uma novela, é um negócio que já está, sabe, tipo assim, já era para estar pronto há muito tempo e não está. Mas aconteceram várias coisas. O governo passado, e aí, né, tem essa questão dos governos, a gente sofre muito com isso.
o governo passado, ele deixou uma dívida para o governo atual, aí começaram a priorizar algumas coisas, então tudo isso vai atrapalhando, o governo começa a focar em coisas e deixa de lado o planejamento urbano, porque aí, no fundo não, porque fica buscando recurso para poder fazer a revisão, então a gente está com um termo lá, caminhando, tá, com a Secretaria de Governo, tentando conseguir recursos, e aí ele vai sair. A gente tem a ideia de, antes de fazer, a gente vai botar esse assunto nas audiências, mas antes de fazer a audiência, a gente está pensando em fazer uma parceria com uma universidade, ou o FRJ, ou o ERJ, ou a própria Unigran Rio, que é de Duque de Caxias, e fazer um seminário relacionado à nossa experiência aqui no projeto TIB, né, para que a gente realmente possa focar em Duque de Caxias, mostrando tudo que foi apreendido aqui. E, então, o nosso projeto é mais ou menos esse. As dificuldades são enormes, muito relacionadas à própria cultura, né, e à estrutura do nosso município, a estrutura de corpo técnico também, que como eu disse, é reduzida. Mas a gente está muito animado. Assim, a gente entende também que a questão da legislação é fundamental para que as coisas aconteçam. Se não tiver escrito isso em lugar nenhum, não vai acontecer. A gente percebe também que, por causa dessa separação do meio ambiente, a própria legislação do meio ambiente, também pela fragilidade da fiscalização no município, a legislação ambiental, às vezes, não é muito seguida no nosso território, né? Então, assim, se o plano diretor... Quando o plano diretor falar sobre isso, quando a lei de desocupação do solo também falar sobre isso, a gente entende que vai ficar muito mais fácil de a gente vender o peixe, no caso, e todo mundo se apropriar da ideia dos serviços ecossistêmicos e mostrar realmente para a criança, para todo mundo. A gente mostrou muito com o apoio da GIZ e do Ministério, para os outros técnicos das outras secretarias, a importância, mas continuar, porque, como ela disse, tem essa renovação, muda muito, né? Então, a gente está nessa situação. Mas a gente está animado, a gente vai continuar, e eu queria, de novo, agradecer muito, porque o trabalho que vocês fizeram, no nosso caso lá, foi um presente assim, maravilhoso e foi fundamental. Muito obrigado. Passar a palavra para o Bernardo Estrasburgo, diretor executivo do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e que foi o consultor sênior que coordenou os trabalhos relativos à implementação do TIB em São Paulo, mais especificamente na bacia do Rio Paraíba do Sul, não é isso? Então, Bernardo, por favor, você tem 10 minutos para fazer as suas considerações sobre o trabalho executado e as perspectivas futuras. Obrigado. Obrigado, Mariana. Bom dia a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores pelo convite, demais membros da mesa, pela companhia aqui, a vocês pela participação. Agradeço também em especial, obviamente, aos financiadores do projeto, a GIZ, o governo alemão. Agradecimento especial à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, não só por toda a parceria ao longo de todo o projeto, em especial a Débora e a equipe dela, não sei se estão aqui, mas e também um agradecimento especial a eles por confiarem o TIB São Paulo aos cariocas. Eu sei que isso, às vezes, é um pouco polêmico naquele eixo, e uma grande contribuição do projeto TIB como um todo para diminuir tensões regionais no Brasil. Além disso, obviamente, toda a equipe do MMA, com quem a gente interagiu ao longo do projeto, por mais que fosse um projeto em escala estadual, as diversas interações que a gente tem com toda a equipe, em especial da SBI, eu acho que a fala do Rodrigo ilustra muita coisa, e também ilustra as perspectivas futuras que a gente espera. O Rodrigo mencionou já áreas privadas, que a gente coordena junto com o Ministério, como uma perspectiva de passar isso à frente. Eu vou chover um pouco no molhado, graças também ao resumão e à aula da Thaís no início, e as considerações já dos outros panelistas, e a belíssima apresentação da Raquel também. Então, me atendo às perguntas orientadoras que foram passadas, inicialmente falando de desafios, para depois falar em oportunidades, para a integração de tudo o que a gente está fazendo na gestão territorial.
E um grande desafio, e acho que a aula da Thaís no início ajuda a ilustrar isso, é que hoje, no Brasil, e não só no Brasil, mas a gente tem uma ausência de uma gestão territorial técnica, uma gestão territorial pensada, planejada, e isso não afeta só esse tema. Isso afeta diversos temas, isso é generalizado, isso ocorre em nível nacional, estadual, municipal, local. E, obviamente, o esforço enorme de iniciativas como o TIB, de todo o desenvolvimento metodológico de anos que vem por trás disso, mas de todo o engajamento, é na perspectiva da inclusão disso em gestão ambiental, em gestão da paisagem. E se a gestão da paisagem não é técnica, se ela não é baseada em dados, se ela não é essencialmente baseada em atingir aquela configuração de paisagem que beneficia a sociedade em geral, da forma mais racional possível, isso é um gigantesco gargalo para a incorporação de tudo que a gente tem feito na gestão ambiental. Então, eu acho que a gente tem avançado nisso em diversos níveis, em escala pontual. O próprio projeto, a gente tentou fazer e ajudar que isso ocorresse na bacia do Estado de São Paulo. Inúmeros outros exemplos aparecem, então eu acho que isso é um movimento positivo, há um movimento positivo nessa direção, esperamos que ele seja mantido nos próximos anos. E então, como grande desafio inicial para a integração dos serviços ecossistêmicos na gestão territorial é uma própria gestão territorial mais racional. Um segundo tema que eu acho essencialmente relevante, talvez com viés de economista, é que, essencialmente, os atores de uma paisagem respondem a uma grande estrutura de incentivo, e essa grande estrutura de incentivo que o TIB vem a tentar corrigir. É uma estrutura de incentivo hoje viesada, uma estrutura de incentivo que não leva em consideração externalidades providas pela natureza, seja pelos gestores, digamos assim, imediatos responsáveis, os próprios fazendeiros, seja em diversas escalas, mas, infelizmente, essa estrutura de incentivo ela é muito mais ampla. Ela perpassa a nossa caixinha ambiental, como foi colocado ali. Ela é uma estrutura de incentivo que, em larga medida, ela é as regras do jogo e dos incentivos que levam a essa macroestrutura, elas são postas por Ministérios da Economia, Ministérios da Agricultura e diversos outros parceiros de gestão pública que têm, essencialmente, um poder gigantesco sobre o que acontece nessa estrutura de incentivos. E os atores privados respondem também a isso. Então, o fato de que essa estrutura de incentivos está, em larga medida, fora digamos, do âmbito de decisão dos atores mais relacionados às secretarias de meio ambiente é um desafio gigantesco. Um outro que já foi aludido, e eu gostei muito da fala da Ana sobre a efetividade de ferramentas de apoio à decisão. Eu acho que, convivendo com a gestão pública, colegas da SBI em particular, mas também em todos os níveis, a gente sabe quão sobrecarregados vocês são. Então, quanto a essa ponte que possibilite uma gestão mais rápida, mais eficiente da paisagem, um planejamento, as ferramentas. Isso não é só no Brasil, a gente discute isso em nível internacional, no desenvolvimento atual até de uma ferramenta em nível global, que é necessário também nesse sentido. Comunicação já foi falado e repetido, e como deveria. Eu só acrescentaria, talvez, o foco foi muito de forma acertada na comunicação externa, mas eu também reforçaria o papel da comunicação interna, no sentido de comunicação entre até dentro de secretarias de meio ambiente, mas também entre os diversos setores governamentais. Agora, para focar a segunda metade no lado mais positivo das oportunidades,
Algo que a gente notou rapidamente no projeto e que dá uma esperança é que, uma vez bem mensurados, de forma robusta e bem comunicados, os serviços ecossistêmicos ou contribuições da natureza para as pessoas, ou não vamos entrar nessa seara, senão me exceder o tempo bastante, a compreensão deles por parte dos atores privados locais, dos fazendeiros de menor escala aos gestores públicos de outros setores, tem algo ali natural que esse entendimento aflora, uma vez que a gente mede e comunica. Então, há algo essencialmente racional e que toca o entendimento dos atores, uma vez que a gente explicita. Isso dá uma certa esperança. Não é algo que vá contra a racionalidade dos atores, ao contrário, vai ao encontro da mesma. Talvez um dos elementos mais importantes, isso vale para São Paulo, a gente tem a experiência em particular nesse TIB, na gestão territorial hoje no Brasil, talvez em função dela ser tão abaixo do ótimo pela falta de uma gestão racional, existem inúmeras oportunidades ganha-ganha na gestão territorial no Brasil. Hoje, os cenários que a gente estudou, a gente mostra que conciliar aumento da produção, aumento da produtividade, aumento da renda do produtor, diversificação, maior segurança e vários elementos caros ao lado, digamos, agro da história da paisagem, com a conservação integral dos remanescentes, em especial em áreas de importância para espécies ameaçadas, e a restauração para a conectividade, a restauração em larga escala, o Brasil tem um diferencial de possibilidade de conciliar essas três coisas em larga escala. A gente vê isso em estudos em nível local, regional e nacional, repetidas vezes. Então, isso, para mim, é talvez uma das maiores oportunidades, são as reais oportunidades ganha-ganha que uma gestão mais racional pode trazer para o nosso território. E, por último, o setor privado, em especial o setor financeiro, eles têm, em sua essência, a gestão de risco. E, em especial, o setor financeiro, se fizer mal, uma gestão de risco quebra. E o projeto como o TIB, a ideia de contabilização dos riscos e benefícios ecossistêmicos envolvidos nas diferentes tomadas de decisão, iluminando os riscos envolvidos, é automática, é de interesse próprio desses atores que influenciam tanto o que acontece, a sua incorporação. Então, como última oportunidade, eu ressaltaria isso. No mais, queria novamente agradecer o apoio, a presença, a atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Foi, para variar, uma aulinha aqui com você. Para terminar essa mesa, eu vou chamar, então, a Maria Silvia. Maria Silvia, hoje em dia, ocupa a Subsecretaria de Planejamento Ambiental do Distrito Federal, da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Foi convidada aqui porque liderou um caso interessantíssimo, no caso do projeto TIB, que é um caso no qual você tem integração de serviços ecossistêmicos simultaneamente em instrumentos de planejamento e instrumentos de comando e controle econômicos. Então, a gente gostaria de ouvir de você, Maria Silvia, um pouco do que foi a experiência, para justamente inspirar os presentes nas perspectivas futuras dessa abordagem no âmbito das políticas públicas. Obrigada, Maria Silvia. Em primeiro lugar, queria dizer duas coisas, que é um prazer grande estar aqui, agradecer o convite de vocês, né, companheiros já de 8 anos de trabalho. E a segunda coisa é dizer que eu estou muito triste com o fim do projeto. Ninguém teve coragem de falar aqui, mas eu acho que é todo mundo passando pela mesma situação. É uma pena, eu quero pontuar isso, é uma pena,
e eu acho que o Brasil perde com esse fim da colaboração. A gente tem que trabalhar para retomar essa colaboração um pouco mais para frente, quando possível, em outros termos, mas essa colaboração fortalece planejamento, gestão e processos democráticos no nosso país. Feito esse preâmbulo, então, eu levantei 6 pontos que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro contexto, né, são 8 anos de trabalho na elaboração de um instrumento previsto pela nossa Constituição no DF, que é a Lei Orgânica, que é o zoneamento ecológico econômico, um instrumento da política nacional e que nunca tinha sido feito, estava com 24 anos de atraso. Então, a gente fez a primeira versão do zoneamento ecológico econômico. O nosso zoneamento ecológico econômico, a gente teve um apoio fundamental do Ministério do Meio Ambiente, é fundamental destacar isso, ele foi expressivo de várias áreas do Ministério, principalmente porque a gente não teve dinheiro de consultoria, então tudo foi handmade mesmo, poder público, as parcerias, academia, grupos de trabalho com o setor privado, com sociedade civil, grupo de trabalho entre governos, grupo de trabalho de 1 ano e meio, 2 anos e meio, para a gente chegar a bom porto sobre o que era, para construir esse pacto imenso territorial, que é um zoneamento ecológico e econômico. Nosso zoneamento ele foi um zoneamento de riscos ecológicos. A gente tentou ter uma compreensão clara de qual é a infraestrutura ecológica que suporta a vida humana. Então, a infraestrutura ecológica com serviços ecossistêmicos associados a ela, parametrizado por réguas. A gente está falando de domínio poroso, então a gente está falando de latossolo, então a gente está falando do domínio fraturado embaixo, e a relação dessas duas coisas faz com que eu recarregue o aquífero dessa maneira ou daquela, que faz com que, se eu impermeabilizar aqui, eu vou ter prejuízo na vazão que entra em metros cúbicos, porque a condutividade hidráulica é tal ou qual. Então, foi para esse caminho que a gente foi, para entender profundamente o fator locacional, e isso ser uma base técnica ofertada e construída simultaneamente com as comunidades e com a academia, e com o setor privado. Então, foi 7 anos de trabalho, mais um de finalização, que demandou ali a clareza de alguns fios condutores. O nosso primeiro do ZEC ecológico, a gente pactou como sendo água o fio condutor, porque ela transborda por todas as questões, inclusive biodiversidade, né? O cerrado é marcado pela falta d'água ou pela água, né? E a falta d'água, no caso urbano, é racionamento, e no caso das áreas, é queimadas. E a presença d'água também é problema, paradoxalmente, porque é alagamento, mesmo em área tombada, planejada pelos melhores planejadores urbanos. Então, a gente tem alguns paradoxos aqui em lidar com os recursos naturais no Distrito Federal e os serviços ecossistêmicos associados a essa infraestrutura ecológica que provê, a gente parametrizou por um conjunto de riscos. Então, a lei ela vem caracterizada por um conjunto de mapas que expressam territorialmente essa caracterização locacional da infraestrutura ecológica na perda dos serviços ecossistêmicos específicos. Então, a perda de recarga de aquífero, as áreas prioritárias de recarga que precisam ser mantidas não quer dizer museu, quer dizer que o ambiente urbano que vai usar essas áreas tem que ter uma morfologia urbana permeável e resiliente à água. Ela não é mais tolerável. E o licenciamento ambiental vai ter que dar conta disso. Só vai poder autorizar, a partir do ano que vem, empreendimentos cuja resposta aos riscos de perda de serviço ecossistêmico está clara e parametrizada. Senão, não vai autorizar licenciamento ambiental, porque o impacto no serviço ecossistêmico é um impacto imenso, que não é só para aquele produtor, é para a sociedade distrital e para a dinâmica metropolitana. Então, esse é o recorte assim, de inversão, é o primeiro exercício que a gente fez no planejamento territorial, de colocar na centralidade do planejamento territorial os serviços ecossistêmicos, parametrizados por mapas de risco de perda de serviços ecossistêmicos, e parametrizados também pela discussão de como a gente vai construir esse pacto, qual é o valor percebido desse serviço ecossistêmico pelas populações. O segundo do ZE diz respeito à compreensão das dinâmicas socioeconômicas, diz respeito a gente compreender onde são os pontos de extração de recursos naturais, produção de riqueza, a mobilidade, quem vai para onde estão empregos formais, onde não tem. A escala do DF permite isso. É um zoneamento cuja representação final política é 1 para 100 mil, enquanto que as representações do PURUS, né,
2,5 milhões, né? Então, a gente está numa escala municipal. E a gente aproveitou isso para enxergar como é que é feita a dinâmica de apropriação dos recursos naturais, usando como primeiro balizador a água. Por que o primeiro balizador? Porque ela comunica. A falta d'água comunica a dona de casa, o jovem, a criança. Todo mundo entende água. Então, a água como sendo o carro-chefe da socialização, da publicização, da educação ambiental, no sentido da difusão do que é serviço ecossistêmico, é rápida, ela é muito rápida. Todo mundo entende, não tem dúvida. Então, se você associa exemplos práticos de comunicação do que é serviço ecossistêmico usando a água, assim, você traz todo mundo para a mesa, todo mundo vem setor privado e veio. A gente não teve dificuldade alguma com o setor privado, nenhuma. É impressionante assim, a rapidez com que, pelo menos, a Fibra, né, ligada à CNI, respondeu. A CNA, agricultura, porque a gente tem a agricultura, produção de grãos, de soja na parte leste, ela foi um pouco mais... 5 minutos. Ela foi um pouco mais lenta, um pouco mais reativa, mas também veio. São os que fizeram, junto com a sociedade civil, a academia, a gestão dentro da Câmara para a gente ter essa lei aprovada no fim do ano passado e sancionada nos primeiros meses, 2 primeiros meses de um governo novo, que era a oposição do anterior. Então, a gente teve um apoio político dos vários setores muito grande. Isso por quê? Porque a gente considerou o zoneamento como sendo um processo e não um produto. A minuta de lei é um produto, é um dos produtos desse processo, mas não é o principal. O principal é um monte de coisa ao redor. Então, nesse aspecto, eu queria assim trabalhar um pouco dessas oportunidades e dessas lições aprendidas, né? Então, a lei do ZE, ela deixa esse legado de desafio da gente agora promover a convergência dos instrumentos de planejamento e gestão territoriais. A gente está indo agora para o início da revisão do ordenamento territorial e, pela nossa Constituição, a lei orgânica, ela diz que o zoneamento ambiental, ecológico e econômico, ele subsidia e orienta o zoneamento previsto no PDOT, no ordenamento territorial. Para a gente não ficou difícil, porque o zoneamento ecológico e econômico é um zoneamento de riscos humanos e de riscos ecológicos, e o zoneamento do PDOT é um zoneamento de usos. Então, eu estou olhando o território e vou discutir no outro instrumento qual a régua, o peso, quais usos eu vou ter sobre essa capacidade de suporte aqui, sobre essa infraestrutura ecológica. Mas ela vai estar parametrizada pelos serviços ecossistêmicos, porque isso é o que garante a resiliência nossa face às mudanças climáticas e face às pressões, porque aqui a gente é um polo regional, 60 mil pessoas vêm morar aqui, vai ter a ferrovia Brasília-Nápoles-Goiânia, IBGE já disse, em 2030 é o segundo maior corredor de pessoas e mercadorias, e está no eixo justamente de 1 milhão de pessoas mais pobres do DF, do eixo Ceilândia-Gama-Santa Maria, que é o sudoeste do DF, e que tem 3% de graduação, uma população extremamente em risco de vulnerabilizar, e o maior anel de recarga nessas cidades menos habitáveis, mais difíceis, mais impermeabilizadas. Então, esse é o nosso desafio. Eu queria colocar mais 2 coisas, que a gente teve algumas inovações interessantes, né? A gente colocou no artigo do caput... o artigo 1º, no caput da lei, que ela responde à Política Nacional de Meio Ambiente e ela responde ao Estatuto das Cidades. Então, a gente transformou o ZE no zoneamento municipal dos urbanistas. Eles têm que seguir o ZE, porque esse é o zoneamento ambiental previsto nos instrumentos territoriais e urbanísticos sob a égide dos serviços ecossistêmicos. A revisão do PDOT vai ter que considerar os serviços ecossistêmicos para a definição dos usos. Isso foi muito importante para a gente. O segundo é que, quando a gente fala de caracterização dos riscos, a gente traz do instrumento de planejamento para o desdobramento na gestão, a gente realmente precisou priorizar a questão da infraestrutura de dados espaciais. Não é mais um banco de dados, não é um SIGzinho para lá, um SIG para cá, não é isso. É uma infraestrutura de bases espaciais que coordena as bases de dados do governo, no ponto de vista do consumo, via geosserviço e mais. A gente está com o recurso do Fundo GEF Cidades, GEF Cidades Sustentáveis é o projeto, um recurso fundamental nos próximos 2, 3 anos para a gente profissionalizar essa infraestrutura de dados espaciais ambientais, que é o SISDIA, Sistema Distrital de Informações Ambientais, que foi instituído na lei do ZE pela primeira vez e que a gente vai agora
evoluir do que São Paulo fez, que é um repositório de dados espaciais, evoluir para módulos de fluxo de decisão automatizados para suportar o licenciamento, a fiscalização, o monitoramento. Conforme os dados vão se atualizando, o geosserviço chega no CISDIA e a gente produz os relatórios automatizados de diagnóstico. O que a gente quer fazer com isso é acabar com a indústria do EIA-RIMA, aquela copia e cola de 3.000 páginas. A gente quer abrir a base de dados para o empreendedor. É o empreendedor que tem que dizer como é que ele vai responder e mitigar os riscos de perda de serviço ecossistêmico. Não é o analista que vai dizer, pelo amor de Deus, melhora aqui. Analista não é consultor de empresa. Não pode ser. Certo? Então, assim, o papel do analista governamental, e não é só ambiental, não, no urbanismo acontece a mesma coisa, é fazer avaliação de mérito. É de mérito. É essa avaliação nobre de Estado que tem que acontecer. O resto, a gente está no século XXI, tem que ter instrumentos para isso. Né? Então, essa é uma questão. A compensação já foi um filho do ZE. A gente usou a seguinte equação. O cerrado funciona com essa relação difícil de água. Né? Tem muito pouca água durante 6 meses e tem muita água, quer dizer, menos de 6 meses agora, né, porque a gente está tendo chuvas concentradas em menos tempo, com maior poder de ação. Acabou, estou finalizando. E a gente resolveu fazer a seguinte equação na compensação florestal. A gente sai de indivíduo plantado e vai para a área recuperada. Se essa área recuperada é na área prioritária de recarga, ela tem nota máxima. Então, a gente está deixando de olhar as unidades de conservação e unidades e áreas protegidas como fator principal. A gente está dizendo que a vegetação e a recarga é o que maximiza uma máquina natural da infraestrutura ecológica, naquele compartimento geológico, geomorfológico, a unidade de paisagem em cima. A gente está dizendo que essa máquina está pronta e ela recicla água melhor do que qualquer tecnologia humana. Então, essas são as áreas prioritárias para a gente recuperar, porque ela presta o serviço ecossistêmico de forma maximizada. Então, é assim que a gente está tentando olhar os nossos desafios. Gostaria de convidar a todos para a gente, nessa época de grande perplexidade, a gente não perder o foco, cada um acenda a sua luz interior e sua luz institucional. A gente vai ter alguns anos difíceis, todo mundo sabe, em vários governos estaduais, no federal, está todo mundo um pouco perplexo, mas eu quero dizer que aqui estão valorosos, todos nós somos, não estamos começando hoje, não vamos acabar amanhã, e a gente precisa estar cada vez mais unidos, com base técnica, com clareza política, com espírito democrático, com convergência de ideias e debates claros, porque o país vai seguir adiante e a gente vai estar nisso. Tá bom? Muito obrigada. Bem, pessoal, a gente teve aqui uma mesa riquíssima, deu para entender o papel desse projeto na semeadura das iniciativas e como elas floresceram. É o sentimento que a gente sente depois que assiste os trabalhos aqui apresentados. Então, eu vou abrir para a gente está um pouquinho atrasado, né? E a gente tem 15 minutos para receber 3 perguntas. Se der tempo, a gente vai abrir para mais algumas. Temos os colegas que estão com os microfones aí. Cadê? Bruninho? Opa, um aqui. Peço para que a pessoa se apresente e enderece a pergunta para os nossos membros aqui da mesa. Calma, gente, não brigue. Logo nossa estrela. Bom dia, Braulio Dias, Universidade de Brasília. Parabéns a todos. Tenho uma pergunta para a Maria Silvia, né? Excelente, parabéns. Eu acho que esse zoneamento e essa análise de risco com relação à água é fundamental. 2 perguntas. Uma é que a gente já tem evidência aqui no DF de rebaixamento do lençol freático. Pergunto se esse é um tema que vocês também estão olhando.
E a outra questão é que a pressão de expansão de áreas urbanas continua no DF, né? E inclusive em cima dessas áreas de recarga. E como é que esse trabalho que vocês estão fazendo vai poder dialogar com relação a essa pressão? Obrigado. Gente, pelo avançado. Olá, eu sou Marcelo Ferronato, lá da Ecoporé de Rondônia. Minha pergunta é para a Ana, que passou por Rondônia há algum tempo. Você disse que a cadeia do açaí representa 70% do produto da agricultura familiar no Amapá. E esse foi uma das grandes motivações também para o ordenamento territorial, esse planejamento. Rondônia passa por um desafio muito grande de compatibilizar, né, o agronegócio, a chegada, o avanço, sempre foi, com os produtos da agricultura familiar e sócio-bio. O que representa esse 70% em termos da economia geral do Estado para impulsionar essa questão do planejamento e ser uma proposta também de governo que uniu as parcerias? Obrigado. Acho que a gente pode responder. Braulio, você tem toda a razão. Os cadernos técnicos do ZE tocam nessa questão do rebaixamento do lençol freático e uma análise mais pesada da disponibilidade hídrica. E aí a gente faz uma autocrítica que foi recebida com muita dificuldade por alguns órgãos de governo, embora as equipes fossem mistas, no qual a gente vê que grande parte do rebaixamento de lençol freático é de áreas outorgadas. A gente tem outorga de captação subterrânea. Está acontecendo com a EZECAI. A gente está tendo, nos últimos 7, 8 anos, rebaixamento e está vendo as primeiras evidências de mudança de fisionomia, como a gente está vendo no Parque Nacional, ao redor do Santa Maria, Parque Nacional ICMBio. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica. O problema não é só o desgoverno na grilagem e de furar poços por pessoas que vão invadindo terras públicas. Ela tem que ser uma autocrítica mais verdadeira, que é como é que a gente está usando os instrumentos de gestão, no caso, a outorga de uso de água e, no caso, o licenciamento ambiental. Então, isso é uma preocupação, sim. Alguns dos mapas do ZE já mostram a disponibilidade hídrica, acende o DF quase todo em vermelho. A gente fez trimestral para ver a disponibilidade hídrica superficial. E são anexos da lei, para a gente não esquecer nunca, certo? Que é isso mesmo. A gente tem um caderno específico da disponibilidade hídrica, no qual a gente vai desenvolvendo indicadores mostrando o outorgável sobre o outorgado sobre o outorgável, o estoque d'água e quanto está outorgado. E a gente está assim, no limite. Assim, certo? Não tem mais. Ou a gente trabalha esverdear cidades, esverdear espaços intraurbanos, nesse eixo de recarga, aliado a melhorar os investimentos na CAESB, porque a perda da CAESB é de 20% e roubo de água através de gato é mais 20%. Tem município que é 60% de perda, a gente está em 40%, sendo 20% da concessionária, que tem que melhorar. É um item, um comando da lei do ZE, acima de 20%, acende o sinal vermelho e audita a estrutura da CAESB também. Então, na lei tem vários comandos nesse sentido. A questão do padrão de consumo, a gente tem áreas que consomem 80 litros por pessoa por dia, no DF, as áreas mais pobres. A gente tem áreas do Lago Sul que consomem mais de 400 litros por pessoa por dia, por causa dos jardins. Então, padrão de consumo, vamos ter que olhar. Taxação sobre o uso perdulário da água, vamos ter que olhar. Tem muita coisa que a gente vai ter que olhar daqui para frente. Sobre a pressão de conversão de uso do solo, é outra realidade histórica, foi promovida por muitos governos distritais anteriores, na história da formação do DF. E a gente tem, por exemplo, no CISDI, eu estava falando da importância da gente trabalhar a infraestrutura de dados espaciais e módulos automatizados. A gente está agora desenvolvendo uma pesquisa aplicada com uma das empresas que fornece imagem satélite, uma constelação de imagens satélites,
para a gente, junto com a Civil, com a Polícia Civil, Perícia, a GFIS, que é o órgão de fiscalização, IBRAM Fiscalização, que é o órgão de execução da política de meio ambiente, coordenação SEMA, a gente desenvolve uma metodologia de detecção precoce de início de edificação. Então, isso vai compor parte do CISDIA. E a gente está trabalhando com a geração de provas criminais. Então, naquelas áreas onde é prioritário manter a recarga, onde a permeabilidade é crítica, aquela não tem conversa. Tem que combater de início. Então, mecanismos e ferramentas automatizadas, pensando que a gente tem um estoque de possibilidades, ajustados para aquelas demandas, a gente precisa desenvolver e desenvolver rápido. Então, a gente está, acho que os próximos 4, 5 anos são anos assim, de muito desenvolvimento ainda, né, para os instrumentos de gestão, de forma a gente rebater no planejamento o nosso ato de decisão do ponto de vista de Estado. Eu já vou aproveitar para me despedir, né, vou continuar no evento, mas assim, da mesa, né, para não ter outra fala. É um prazer grande, eu conto com uma equipe pequena, grande parte dela está aqui, bem valorosa, cada um com uma formação muito diferente, não tem 2, 3 da mesma formação. E eu acho que esse é o segredo um pouquinho. Você falou que você não era da área ambiental, mas você mesmo se corrigiu, né? A gente tem que saber para quem a gente está falando. A gente está falando para quem? A gente vai continuar falando setorial para o setorial ou o ambiental é transversal e a gente vai permear todo o governo? Quais os arranjos de governança que a gente vai ter para a implementação desses instrumentos? No caso do ZE, a gente teve decreto instituindo 8 secretários de Estado na mesa, junto com o governador acompanhando o ZE, elaboração. A gente teve 23 órgãos mobilizados com indicação de nomes. A gente teve uma coordenação técnica que eu coordenei, mas que teve mais outras 3 secretarias. A gente teve grupos de trabalho com o setor privado formalizados para a discussão das dinâmicas territoriais. A gente teve grupo de trabalho com sociedade civil formalizada. A gente teve várias audiências públicas. Então, a governança, me parece que é um dos temas que veio para ficar. Ou a gente é inteligente, efetivo e eficaz nos arranjos de governança, ou a discussão, por mais mérito que tenha, não entra na pauta. Ela tem que entrar na pauta. Então, eu acho que todos nós vamos aprender nesse processo de compartilhamento. Muito obrigada. Bem, Marcelo, eu te agradeço a pergunta. Talvez eu tenha confundido um pouco de números. O que eu quis dizer é que 80%, na verdade, da população do Amapá é urbana e o açaí é o primeiro produto, ou o mais importante, da agricultura familiar. E aí, se você me perguntar quantos % ele hoje representa da pauta da agricultura familiar, eu não sei te dizer com precisão. Mas uma coisa que estudos da própria Embrapa, já um pouco antigos, de 2010, mostram que, primeiro, que o extrativismo, de uma forma geral, é uma economia meio invisível, mas extremamente importante. E, principalmente, para esse produto que hoje se torna um produto bandeira. Porque, se a gente tem uma contribuição ainda bem pequena, de 4% a 5% do setor primário na economia do Amapá, quando a gente vai para a economia do açaí, em 2010, um estudo foi feito que ele movimenta na área, não só no setor de produção, que são os extrativistas que estão lá produzindo o açaí, mas quando ele chega na cidade e ele se desdobra em 4.000 batedeiras que atendem quase a toda a totalidade da população, porque no Pará e no Amapá as pessoas tomam açaí todos os dias, né? E principalmente a classe C e D toma açaí todos os dias. Então, essa movimentação econômica ela é extremamente relevante, né? Da perspectiva não só econômica, mas principalmente de segurança ambiental, de segurança alimentar. E aí, o que eu queria dizer em termos de algumas questões que estão colocadas e que dizem respeito especificamente a essa pauta que a gente está discutindo de serviços ambientais, e que foi plantado dentro do Ministério do Meio Ambiente, e que a gente está discutindo isso, começou a discutir isso esse ano no Amapá, é a questão da política, né, de garantia de preço mínimo, a PGPM-Bio, que engloba o açaí entre os diversos produtos, mais de 20 produtos, e que começou a se fazer uma discussão em relação a uma PGPM-Bio né, que seria que incorporasse os serviços ecossistêmicos. E por que ela é tão importante para o açaí, mesmo o açaí
tendo um preço que, na maior parte do ano, né, é um preço acima do que estabelece a Conab e o Banco Central. Eu diria por 2 motivos principais. Um é porque, digamos, mesmo a PGPM, na época da safra, né, você tem, os preços caem. Realmente, a variação do preço do açaí é uma variação que tem que ter coração, o produtor tem que ter coração para poder acompanhar. Né, porque na entre safra, uma saca de 60 quilos chega a 300, 400 reais. Né, durante a safra, quando você tem muita oferta, pode chegar a menos de 50, que é um valor bem abaixo da própria PGPM-Bio. E aí você tem os produtores, né, que estão próximos às regiões urbanas, por exemplo, de Macapá e Santana, e em outras capitais, mas você tem produtores que estão extremamente distantes. Hoje, os índios do Iapoque estão produzindo açaí. Né? As ilhas do Bailique, na foz do Amazonas, produzem açaí. No centro de Marajó, né, você tem muita gente produzindo açaí e ele representa 90% da economia dessas famílias. Então, na verdade, é para regular o preço para essas famílias que estão em maior situação de vulnerabilidade e risco. E a outra questão, que é uma questão eminente, o açaí ganhando aí na cena nacional e internacional e a adoração dos consumidores, que é a questão de diferenciar o açaí plantado do açaí que vem do extrativismo. Porque a gente já tem uma frente aí né, do agronegócio, né, realmente investindo no açaí, uma das correntes do futuro. Hoje ainda, a maior parte do açaí vem de áreas, primeiro que vem da Amazônia, as pessoas não sabem, vem da agricultura familiar e do extrativismo. E isso não é valorado ainda. Né, nem em termos de preço, e aí, realmente, uma política como essa, incorporar e diferenciar o açaí que vem de áreas plantadas para o açaí que conserva a Amazônia, né, e mesmo esse açaí que conserva a Amazônia, realmente tem indicadores claros de conservação da Amazônia, porque existe um processo de açaização das várzeas, que é um processo que a Embrapa vem trabalhando muito com a questão do manejo de açaizais de baixo impacto, que é uma tecnologia que já tem lançada aí, que tem 10 anos, e que tenta influenciar esse bom manejo nas regiões de várzea, mas, de novo, como disse o colega Bernardo, né, tem que ter incentivos. Né? Então, onde é que estão esses incentivos? Incentivo de preço, incentivo que pode vir do setor privado, né? Incentivo de políticas do governo que possam, primeiro, manter as várzeas produtivas e gerando uma nova classe média rural, porque é o que a gente vê. Né? Hoje, uma família, em média, na região que eu estou estudando, particularmente um estudo nosso, lá no Amapá, chega a ganhar 25 mil, né, anual com essa economia. Tem famílias que chegam a mais de 100 mil reais ano, né, só com a produção de açaí. Então, isso é uma oportunidade. A gente vê realmente uma emergência de uma classe média rural, que é o ideal para um desenvolvimento sustentável da Amazônia, baseado num produto amazônico. Né? Mas como é que a gente planeja esse futuro para que realmente o açaí seja uma economia virtuosa que mantenha essas pessoas no campo e mantenha a floresta conservada? Então, eu acredito que 3 políticas são essenciais. Né? A gente continuar esse trabalho como Ministério do Meio Ambiente, analisando a PGPM-Bio, fortalecendo a PGPM-Bio como uma política que fez e faz toda a diferença na Amazônia e em vários outros territórios de povos e comunidades tradicionais. Trazer essa discussão dos serviços ecossistêmicos para dentro dessa política, e já tem alguns deputados federais que estão comprometidos com isso, e a gente espera poder ampliar esse canal de diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Economia, né, com o Paulo Guedes e outros. E a política de aquisição de alimentos, que é extremamente importante também, e uma que é tão importante, ou mais importante que a PGPM-Bio, que é a política nacional de alimentação escolar. Né, que ainda o açaí não consegue chegar nas escolas e os agricultores, agroextrativistas, abocanharem esses 30%, né, do orçamento público que está garantido constitucionalmente para a merenda escolar, que é o que a criançada adora e quer todos os dias, por uma questão de processamento.
né? Porque uma coisa é produzir o fruto, outra coisa é conseguir colocar esse fruto beneficiado dentro das escolas. Então, essa é uma política que a GIZ também, aí eu quero dizer, está apoiando e tem sido muito importante. No Amapá, é um dos principais pontos de pauta das câmaras de comercialização dos produtos da agroecologia, produção orgânica e sociobiodiversidade. A gente tem que avançar nisso para fortalecer essa economia do açaí e da sociobiodiversidade. O açaí, ele puxa outros produtos, né? Puxa o camarão, puxa o pescado, enfim. E essa é a ideia. Obrigada. Bom, acho que a gente pode dar, então, por encerrada essa primeira mesa. Vou passar a palavra para a Denise e continuar o nosso processo de moderação. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos os palestrantes.